gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho mais sobre o meu mestrado, tá? Fiz um vídeo aqui que deu uma boa repercussão, e aí eu vim complementar algumas informações a respeito do meu mestrado. Então, basicamente, falando do meu mestrado, tem um vídeo aqui que eu contei um pouco do mestrado, foi um vídeo um pouco conturbado, num período mais conturbado do meu puerpério, mas agora eu vou tentar falar com um pouco mais de calma. Então, se você está pensando em fazer um mestrado e não sabe por onde começar, eu te aconselho procurar departamentos. Por exemplo, eu fiz pela Unifesp. Então, vou te dar o exemplo da Unifesp. Departamentos que aceitem que você faça uma prova e entre pelo processo de prova, tá? Se você conhece alguém que conhece alguém, você pode tentar entrar pelos departamentos onde você faz o processo sendo aluno especial. O que é o aluno especial? É aquela pessoa que o orientador ele te conhece e ele te convida para fazer parte da equipe de pesquisa dele, tá? É que foi o meu caso, porque pela pediatria você não tem como você fazer uma prova, você tem que ser um aluno vindo indicado pelo orientador, senão você não entra pela pediatria. Mas, por exemplo, pela enfermagem você consegue fazer prova e entrar. A prova, dentro do site da Unifesp, tem lá direitinho explicando como que funciona, mas basicamente você tem que ter um projeto de pesquisa que vai ser avaliado, e eles também acho que já fazem uma prova escrita com a interpretação de alguns artigos, e também em muitos casos você já faz a prova de proficiência, você tem que estar com a prova de proficiência em inglês. Então, se você tem interesse de fazer mestrado, estude inglês, porque no mestrado você tem que fazer uma prova escrita em inglês. Normalmente elas são múltipla escolha, mas você tem que ter noção para conseguir passar e tirar uma boa pontuação. Se você for fazer o doutorado, aí já é uma prova oral, então aí precisa de um pouco mais. Mas para o mestrado, dá para fazer uma prova escrita e passar se você estudar pelo menos um tempo antes. É possível, viu, gente? É bem possível passar nessa prova do mestrado. Não deixe isso ser um empecilho para você iniciar o seu processo de mestrado. Então, a princípio, isso, então, o inglês é muito importante. Se você tem interesse, busque, entre nos sites. Tem outras universidades também. Eu tô falando da Unifesp, também tem a USP. O processo da USP, até onde eu sei, ele é um pouco mais rigoroso. Não que o da Unifesp não seja, mas o da USP é um pouquinho mais complicado em alguns quesitos. Mas, gente, é muito possível. Então, se você tem interesse, também tem universidades privadas que oferecem tudo, né? O mestrado, você pagando um valor. Mas, por exemplo, eu fiz pela Unifesp e eu não paguei, né? Você não paga uma mensalidade nem nada, tá? E aí, uma coisa que eu não sei se ficou muito claro no último vídeo é que para você se formar, para você colar grau não, né? Para você receber a certificação de mestrado, no meu caso, pela pediatria. Então, eu precisava de cumprir as pontuações, se não me engano, são 25 pontos. Então, tem as disciplinas, tem as obrigatórias, você precisa fazer todas as obrigatórias e você precisa completar uma pontuação, sei lá, 25. As obrigatórias, elas te dão, acho que entre 18 e 19. E você tem que completar a restante com disciplinas eletivas, que você escolhe o que você quer cursar, tá? Ali da, dentro da disciplina, né? Então, por exemplo, dentro de pediatria, eu tinha umas opções de escolha para complementar minha pontuação. Se você quiser fazer muito a mais, você pode, né? O que me faltava um pouquinho era tempo, tá? E em alguns casos também você tem que esperar a vaga, porque não é sempre que tem vaga para as disciplinas. Então, você precisa completar essa pontuação, você precisa fazer a pesquisa e você precisa escrever a tese e defender essa tese, né, para uma banca, tudo, e ser aprovado. Depois disso, você está formado mestre, mas para você receber o seu certificado papel, você só recebe o papel a partir do momento que você enviou a sua tese de mestrado para uma revista para ser publicada. E não é só enviar a tese de mestrado. Você precisa de escrever um artigo conforme as regras das revistas. Então, de forma geral, as revistas têm um padrão para receber, mas cada revista ali vai ter as suas particularidades. Por exemplo, o número máximo de imagens, normalmente varia ali, mas é no máximo 5 imagens. Tem revista que aceita mais, mas é mais difícil. O formato ali do texto, tudo.
Então, quando eu terminei a minha tese de mestrado, o meu artigo eu já tinha escrito junto. Eu fiz os dois simultaneamente. Por quê? Porque quando você termina uma tese de mestrado, você está muito cansado. Você está muito cansado, assim, intelectualmente falando, psicologicamente falando. E para que você tenha disponibilidade de olhar para aquela tese de novo, quando acaba, você não quer mais olhar para aquilo, você está cansado. Então, a minha orientadora falou: nada de esperar para depois fazer um artigo, vamos já fazer junto. E foi a melhor coisa, porque eu defendi minha tese em fevereiro. Em março, eu comecei a rever tudo, né? Eu fiz assim, no geral, no formato de artigo, mas eu comecei a ver as particularidades da revista. Em abril, eu enviei para a revista. A partir do momento que você envia para a revista, você encaminha esse e-mail para a secretária do departamento de pediatria e ela te dá liberação para que você retire o seu, para que eles imprimam, né, o seu diploma e você retire. E aí, gente, foi a melhor coisa que eu fiz. Porém, tem um fato sobre o meu artigo. Em abril de 2023, eu comecei esse processo e ele só foi publicado em fevereiro de 2026. Claro que nesse meio tempo eu tive um bebê e isso exigiu uma pausa, mas não foi só isso. O meu artigo, ele foi rejeitado por 4 revistas, se não me engano. Eu não sei se ele foi aceito na quarta ou se ele foi aceito na quinta, foi uma coisa assim. Acho que foram 4 que rejeitaram ele, tá? Dentre estas, uma era nacional até e não aceitou, tá? Não aceitou o meu artigo e eu só consegui que ele fosse aceito para publicação na quinta. E detalhe, ele foi aceito para publicação na quinta, mas eu tô desde outubro de 24 fazendo alterações e adaptando esse artigo para que ele fique de acordo com as exigências da revista, dos revisores por pares e etc e tal. Então, se você está nesse processo de publicação e tá desanimado, assim, eu também fiquei desanimada, mas acho que a chave desse vídeo aqui, o meu maior aprendizado e o que eu quero deixar de lição com esse vídeo é a seguinte coisa. A partir do momento que você dedica tanto tempo fazendo uma pesquisa, se você não publica essa pesquisa, ela vai ficar na gaveta, as pessoas não vão ter acesso. A partir do momento que você faz uma pesquisa e que você leva essa pesquisa, por exemplo, para um congresso, você está compartilhando o que você faz e o que você sabe com outros profissionais. E isso é o fazer ciência e é o melhorar, principalmente quando a gente pensa a nível de Brasil, que a nossa saúde é tão carente disso, né? Então é muito importante que, se você está fazendo algum trabalho diferenciado no lugar onde você trabalha, se você faz alguma coisa que você acha que é interessante, é muito importante que a gente tire isso ali apenas do meio profissional, mas que a gente tente publicar isso de alguma forma. Então, levar para congressos, simpósios, é sim muito bacana e muito importante. Mas quando você faz principalmente uma pesquisa muito grande, se você não publica essa pesquisa, se você não publica numa revista, essa pesquisa ela vai ficar só para você. As pessoas não têm acesso. Hoje em dia a internet ela faz com que a gente tenha acesso a muitas coisas. Então a minha insistência principalmente de publicar, porque o que eu poderia ter feito também, deixar a outra profissional terminar a validação e depois fazer uma única publicação. Esse foi um trabalho que assim, ficou muito bonito, na minha opinião, né? Eu sei que o filho é meu e que pra mãe o filho é sempre bonito, mas é um trabalho que eu acredito que vai ajudar muitas pessoas. Então, se você conhece alguém que está fazendo um processo de tradução e adaptação transcultural e está tendo dificuldade, eu vou deixar o link do trabalho aqui na legenda desse vídeo. E eu acho que é muito interessante o que a gente tentou fazer no meu trabalho, porque quando eu comecei a fazer esse projeto, eu tinha muita dificuldade de encontrar um passo a passo que me orientasse em como fazer essa tradução.
essa adaptação transcultural. Então, assim, eu acho que a gente conseguiu deixar visualmente muito explicativo, muito bacana. Então, eu acho que o fazer ciência é isso, entendeu? É você. Por que a insistência da publicação? Porque agora tá para outras pessoas terem acesso, sejam pessoas que queiram saber mais sobre neurofibromatose tipo 1, que é um dos temas do meu trabalho, pessoas que queiram saber mais sobre tradução e adaptação transcultural, sobre qualidade de vida. Então, assim, agora, por mais que não tenha sido uma revista com um grande fator de impacto, o fato de ter sido publicado e de agora o meu trabalho estar disponível, né? E daqui a algumas semanas vai estar na PubMed, fez com que me desse até um gás mesmo, sabe? Eu tava bem desanimada, tem vários vídeos aqui, eu conversando com vocês sobre isso, né? Falando da minha publicação, enfim. E eu vou ver ainda se eu consigo postar em um outro vídeo, né? Alguns vídeos que eu fiz durante esse processo de recebendo os rejeitados, sabe? Assim, é bem frustrante, sabe? Foi bem frustrante, mas eu me sentia mal também porque eu falei que ia publicar para a secretaria lá da pediatria e eles me deram o certificado. E eu me sentia assim, meio que devendo algo para eles sempre, sabe? Assim, porque beleza, mandei um e-mail de que estava em processo de publicação, mas essa publicação não tinha acontecido. E eu tô aqui com o meu certificado, né? Já tem fazem semana que vem, essa semana, fazem 3 anos que eu defendi a minha tese. Então, em abril vai fazer 3 anos que eu peguei meu certificado, então eu ficava sempre com esse sentimento de que eu estava devendo algo. E graças a Deus não estou devendo mais nada, né? Esse processo foi totalmente finalizado na minha vida. E eu espero que a minha experiência valha, né, de alguma serventia para você. E se você tiver alguma dúvida específica, se você quiser conversar mais sobre esse assunto, manda aqui embaixo. Eu gosto muito de falar da minha trajetória, gosto muito de conversar a respeito disso. Tenho visto uma boa repercussão aqui no canal a respeito desses assuntos. E se você tiver interesse, me fala, curte esse vídeo, compartilha com alguém que você sabe que tá nesse processo. E é isso, gente. Um grande beijo e muito obrigada por ter assistido até aqui.